O sistema escolar falhou e agora vamos pagar caro por isso. Músicas e cultura podre invadindo as salas de aula. Eu fico imaginando quando é que se tornou normal uma criança de 10 anos ou menos portando um celular na mão, escutando uma música altíssima com letras no mínimo duvidosas. Fico imaginando quando se tornou padrão uma sala de aula onde crianças e adolescentes não respeitam o professor e nem elas mesmas, não dando a mínima para o que está sendo ensinado. Aliás, nem o professor pode dar aula diante do barulho e gritaria que domina o ambiente da escola. E o professor nada pode fazer no geral. Se ele falar um A contra esses pré-adolescentes, é ele quem recebe uma advertência do sistema escolar. E de onde será que esse comportamento caótico da escola surge? Bom, analise as músicas que essas crianças escutam a quase todo instante agora. Pense bem no ritmo e na letra dessas músicas, se é que podemos chamar de música, criando raízes na mente inocente e mal desenvolvida dessa nova geração. Não só as músicas, mas toda essa cultura no geral. Como eu disse, hoje qualquer criança tem um celular com acesso ilimitado à internet. O que elas consomem? Que tipo de vídeo estão assistindo? Que músicas estão escutando no fone de ouvido? Nesse caso, o maior culpado disso são os pais. Mas os próprios pais estão enterrados nessa cultura também. A educação que vem de casa não é mais educação. E o sistema escolar não tem a mínima ideia de como lidar com isso. Os professores, mesmo aqueles que querem dar aula, estão totalmente despreparados para lidarem com essa nova geração. E a nova geração, convenhamos, nem sequer sabem se portar em um ambiente social. E diante do uso intensivo dos celulares, o raciocínio dessas crianças já está atrasado. Elas possuem dificuldade em fazer conta, em ler, em prestar atenção e interpretar uma informação. Não possuem nenhuma dessas habilidades cognitivas, nem mesmo os pré-adolescentes. Então, antes mesmo de eu começar a criticar o sistema escolar em si, eu já estou dizendo isso tudo para que você observe que antes mesmo dessa nova geração entrar na escola, ela já foi condenada pelo uso do celular e também pela cultura na qual foram inseridas, sem nenhum tipo de maturidade ou responsabilidade dos pais. O sistema se beneficia, os pais sofrem de angústia. Você pode pensar que o sistema escolar é falho, pois falta capacidade dos políticos em elaborar um projeto educacional decente, que acolha todas as necessidades de uma escola. Porém, nada é por acaso. O sistema escolar é péssimo, não por conta da ineficiência daqueles que governam, mas sim porque o sistema quer que a escola seja uma péssima experiência. O sistema quer que essa nova geração se esvazie, destruindo as suas personalidades durante esses anos escolares. Quanto mais traumáticos, ignorantes e imaturos saírem desse ambiente escolar direto para o mercado de trabalho ou faculdade, melhor para o sistema. O tanto que irão lucrar com remédios, manipulação e apatia desses indivíduos. Afinal, só uma pessoa inteligente e madura tem a atitude para ser independente. Agora, e alguém que saiu da escola e não sabe matemática básica? Não tem ideia do que é pagar imposto, não sabe nem mesmo o básico para trabalhar. Gente assim não será nunca independente, pelo contrário. Em pouco tempo estarão viciadas e com uma mente fraca. E é exatamente essas condições nas quais o sistema lucra. Se não sabem sobre história, a história se repete. Se não sabem contar, serão roubados e nem irão reclamar. Se não sabem interpretar o que estão lendo, logo precisarão de alguém para explicar para elas. Entende como isso tudo traz como consequência uma intensa manipulação, coordenando a vida de milhões de pessoas? Então, os pais atualmente sofrem de angústia em perceberem que os seus filhos não estão se desenvolvendo na escola.
Porém, os pais também não fazem nada porque já estão sofrendo uma lavagem cerebral, já estão cada vez mais apáticos. E os filhos sofrem algo ainda mais profundo, porque o objetivo do atual sistema é padronizar. Quanto mais semelhante forem os desejos e objetivos da maioria, mais fácil de controlar, percebe? Ou seja, o projeto educacional brasileiro é precário porque é propositalmente precário. Eles querem que seja assim. Lobos em pele de cordeiro. Bom, agora comentarei também sobre possivelmente o lado mais sombrio das escolas. Algo que eu só fui descobrir quando entrei no ensino médio. Aliás, todo esse tópico irá se basear na minha própria experiência. Bom, enfim, eu fiz o ensino médio de 2016 a 2018. No primeiro colegial, eu ouvi 2 relatos de casos em que professores se relacionaram com alunas. No segundo colegial, esses relatos dobraram. E no terceiro ano, foi onde eu realmente passei a sentir um extremo desprezo em relação a essa situação. Eu senti uma mistura de desprezo, ódio e nojo. Porque no terceiro ano não era mais boato, eram as próprias garotas contando as suas experiências com professores. E contando de maneira totalmente normal. Eu nunca culpei ou senti ódio das garotas por isso, afinal, elas eram adolescentes assim como eu, tinham entre 16 a 17, se não menos. Eram imaturas, não tinham ideia do que estavam fazendo, não uma ideia total, uma noção 100% do que estavam, enfim. É até estranho para mim falar sobre isso, mas a realidade é que por mais que você pense que um adolescente de 16 anos já tem uma maturidade maior, ainda assim é um adolescente, sem muita responsabilidade e sem muito juízo sobre si mesmo e sobre o mundo no geral. O ponto é, para ficar claro sobre isso, a maioria dos professores que eu tive, e isso eu quero deixar claro, eram excelentes e extremamente profissionais. Mas, de 10 desses, sempre tinha um esquisito. Um lobo em pele de cordeiro. Ou seja, era uma escala de 1 para 10. Só que apesar de parecer uma escala pequena, é algo que nunca deveria existir. Esse tipo de situação jamais deveria ocorrer numa escola. Mas acontecia, muitas e muitas vezes. E bom, eu estou contando relatos de 2016 a 2018. Imagina agora. Até porque depois da pandemia sabemos muito bem o quanto o que já era estranho ficou ainda mais estranho. A realidade é que só estou contando isso porque é necessário contar. É algo que, quando tomei conhecimento sobre esses casos, eu perdi todo o brilho que eu tinha em relação à escola. Porque, por incrível que pareça, eu sempre gostei da escola. Era um lugar legal para mim na época. Tive excelentes momentos ali e ótimos amigos. Porém, esses casos que aconteceram conforme eu estudava no ensino médio obscureceram a minha visão sobre o ambiente escolar e criou dentro de mim um enorme desprezo que eu tenho até hoje. Eu odiava saber que isso acontecia, ainda odeio. E o pior é que não tem fiscalização alguma sobre isso, não discutem sobre esses casos, fingem que nada disso acontece. E me dá um ódio notar toda essa negligência, porque garotas continuam caindo nessas armadilhas. Garotos também, mas como eu disse, esse tópico se baseia na minha experiência e, pelo menos na minha época, eram quase sempre garotas que infelizmente não tinham noção da armadilha na qual caíam. E é nojento pensar também o quanto um professor que deveria ensinar e ser um exemplo, enfim. É nojento pensar que existem profissionais dessa área, não todos, como eu disse, mas alguns que agem de uma maneira tão doentia. Não existe mais motivação, nem mesmo didática. Como você tem motivação para estudar quando não existe mais um bom ambiente social dentro da escola? Até porque a geração nova não sabe mais conversar direito, perderam o sentido de como interagir entre si e estão profundamente influenciados pelo que veem no celular. Sem contar que toda a agressividade do bullying, que já era complicada antes, se tornou ainda maior nos tempos atuais.
Imagina para uma criança sair da sua casa e se deparar com um ambiente como esse, sem conversas decentes, sem boas amizades, só idiotice atrás de idiotice e uma total desorganização. E a didática também. Os professores ainda dão boas aulas? Eles sabem se adaptar a essa nova geração ou apenas escrevem a matéria na lousa e pedem para os alunos copiarem? De acordo com uma matéria que li uns tempos atrás do Agência Brasil, boa parte dos índices e níveis escolares decaíram depois da pandemia. E eu imagino que não só o nível da aula caiu, como os próprios alunos, com as suas mentalidades enraizadas nas redes sociais. Já não sentem motivação ou propósito algum em estudar. Eu aposto, inclusive, que a nova geração nem pensa em faculdade. Provavelmente só pensam em viver a realidade dos influenciadores que elas seguem nas redes sociais. Falam do mesmo jeito que um cantor de funk, dançam iguais aos vídeos virais do TikTok e se comportam de forma estúpida porque nunca aprenderam a conviver com naturalidade dentro da sociedade. É o que eu disse, a mentalidade dessa nova geração já está condenada. Quem lucra com isso é o sistema, e quem paga o preço caro somos nós. Pois daqui 10 a 15 anos, qual será a maioria que estará no mercado de trabalho? Será essa nova geração. E é um evento que já não dá mais para reverter. Já já essa nova geração também serão pais e mães, se é que já não são agora. Entende o que eu estou dizendo? Entende toda a bizarrice e decadência que já acontece e com o passar dos anos irá se intensificar? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.